Doutores, vamos entrar então agora, primeiramente, nas resoluções relativas a normas de circulação e conduta. A primeira delas que eu quero trabalhar é a resolução 36. Vê se ela não lhe é familiar. Inclusive, quando eu trabalhei com você o CTB, eu até citei essa resolução, né, que é a resolução 36 de 98. Esta resolução, meus amigos, ela cuida, sabe do quê? Sinalização de emergência. Sinalização de emergência. Sinalização de emergência. Bacana, Pedro. Como é que funciona essa história da resolução 36 de 98, meus amigos? Resolução absolutamente simplória. Você só tem que se preocupar com um único artigo. A resolução ela não tem nenhuma página, para você ter ideia. Ela tem meia página. É uma resolução ridícula de fácil que você não vai errar. Por isso que a gente só vai ver o artigo 1º. E é só ele que nos interessa mesmo, você vai ver. Olha o artigo 1º. O artigo 1º da resolução, ele salienta a seguinte ideia. Os veículos que se encontrarem numa situação de emergência, o que eles deverão fazer? Primeiro, eles deverão acionar a luz de advertência, que nós chamamos de pisca-alerta, não é verdade? A luz de advertência, que nós conhecemos hoje como sendo pisca-alerta. E ele também, doutores, deverá acionar o quê? Repare. E ele também deverá acionar não sei se você se lembra, na verdade não é acionar, ele vai ter que utilizar uma coisa, um objeto. Qual vem a ser esse objeto? O triângulo de sinalização. Então, olha só, o triângulo também deverá ser utilizado. Mas, Pedro, isso aqui já foi cobrado, hein? Tem que ser necessariamente o triângulo de sinalização? Doutor? Não. Sabe por quê? Resolução fala assim, ó, ou dispositivo similar. Você pode me dar um exemplo, Pedro, de um dispositivo que pode substituir o triângulo de sinalização? Posso. Um cone. Por exemplo, veículos podem transitar com um cone. Esse cone pode servir, por exemplo, como um indicador, um objeto que indica uma situação de emergência. Isso já foi cobrado em prova, inclusive. Tudo bem? Então, triângulo de sinalização e a luz de advertência. E aqui, quando cai em prova, você tem que subdividir em 2 temas o triângulo. Doutores, acreditem, eu já vi essa porra cair e gente errar. Qual que é a distância? Qual que é a distância mínima que esse triângulo deve ser colocado, né? Qual que é a distância mínima? Doutores, 30 metros. Pelo menos 30 metros. Em qual posição? Paralela à via ou perpendicular à via? Doutor, perpendicular à via. Se ele ficar paralela à via, ele vai ficar deitado, meu brother. Você vai deixar o triângulo de sinalização deitado? Não faz sentido nenhum. Então tem que ser na posição perpendicular, numa distância mínima de 30 metros. Só isso. Só isso, Pedro. Só isso. É só isso que a resolução 36 de 98 trabalha. Bacana? Tranquilão? Então fechamos a resolução 36, tá? 36 de 98. Esta resolução, portanto, super fácil, a gente já avança e vamos entrar na resolução 227. Resolução 227. Detalhe, todas as resoluções que eu estou trabalhando aqui com você são resoluções do CONTRAN. Eu não precisava nem dizer, não é verdade? Então a resolução 227, ela vai trabalhar o quê, meus amigos? Ela regulamenta o uso iluminação solar, o uso deu para entender? Então a resolução 227 de 2007, ela vai trabalhar com quais tipos de luzes terá no veículo. Pedro, pode LED ou não pode LED? Pode, inclusive vindo de fábrica, por exemplo. Tudo bem? Então, essas seriam algumas suposições. E detalhe, hein? Detalhe, a DLR,
ela foi postulada pela Lei 14.071 de 2020, lá no artigo 105 do Código de Trânsito, como sendo equipamento obrigatório do veículo. Então, os veículos produzidos a partir do sancionamento dessa lei, todos devem ter DLR na posição frontal, na posição dianteira do veículo. Olha que detalhe, olha que importante isso. Então, regulamenta o uso de iluminação e de sinalização veicular. Meus amigos, eu confesso para você que essa resolução é um pouquinho mais chata. Por isso que eu vou fazer o que com você? Nós vamos ler o artigo 1º com as suas peculiaridades, e depois eu volto com você para o quadro, para aquilo que eu acredito que particularmente a banca possa cobrar de você. Vem comigo para a tela. Olha só. O artigo 1º ele vai falar o seguinte, olha quantos tipos de veículos, doutores. Os automóveis, caminhonetas, utilitários, caminhonete, caminhões, caminhão-trator, ônibus, micro-ônibus, reboque e semi-reboque, novos saídos de fábrica a partir de 2009, devem estar equipados com o sistema de iluminação de acordo com as exigências desta resolução e dos anexos. Aí, doutores, vem comigo. Quando você pega os anexos da resolução 227, eu vou te dar uma dica preciosa. Meus amigos, a banca não vai cobrar de você os anexos da 227. Sabe por quê? São muitas coisas. E quando eu digo muitas coisas, é porque é muita mesmo. Você está entendendo? Não dá. Não indico que você fique estudando o anexo da resolução 227. Tudo bem? Lembre-se apenas dos tipos de sinalização que tem lá no texto integral do artigo 1º com os respectivos incisos e parta para aquilo que eu vou mostrar para você agora. Segue na tela. Olha o parágrafo 2º. Os veículos inacabados, chassi de caminhão com cabina e sem carroceria com destino ao concessionário, encarroçador ou ainda serem complementados por terceiro, eles não estarão sujeitos a alguns dispositivos. Então, olha só, doutores, quando a gente falar de chassi de caminhão com cabine sem carroçaria, tá? Ele não precisa ter lanterna delimitadora traseira. Ele não precisa ter lanterna lateral traseira intermediária. Ele não precisa ter retrorefletores laterais traseiros intermediários. Pedro, por quê? Vem comigo. Doutor, não faz sentido, esse veículo não está circulando plenamente ainda. Ele está inacabado. Se, em se tratando de um chassi de caminhão com cabine sem carroceria, destinado a concessionário ou até mesmo a encarroçador, nesse caso não tem sentido, porque ele não vai para as ruas propriamente dito. Deu para entender? Volta comigo. O parágrafo 4º, ele vai falar de veículos inacabados do tipo chassi caminhão com cabina incompleta, ou sem cabina, chassi e plataforma para ônibus e micro-ônibus. Olha a diferença do parágrafo 2º para o parágrafo 4º. São veículos diferentes, mas ambos são inacabados. Com destino ao concessionário, encarroçador ou ainda serem complementados por terceiro, aí eles não precisam de algumas outras coisas. Lanterna delimitadora dianteira e traseira, lanterna lateral e dianteira, traseira e intermediária, retrorefletores laterais dianteiros traseiros intermediários, lanterna de iluminação de placa traseira, até porque não vai ter lugar certo para botar placa ainda, e a lanterna de marcha ré, até porque você nem tem, basicamente, o veículo todo montado para usar a marcha ré dele. Tudo bem? Então, olha como que isso é importante, como isso é detalhado aqui para nós em se tratando da 227, tá? São situações em que eu não preciso. Doutor, concordo com você. Não é fácil se lembrar de todos esses elementos. Mas é assim, lembre simplesmente do parágrafo 2º e do parágrafo 4º, que eles são os de maiores relevâncias em se tratando do artigo 1º apenas. Tá? Esse é o foco de preocupação que eu gostaria que você tivesse a partir daqui. Volta comigo. Vamos entrar no parágrafo 6º. Olha só. Veículos inacabados do tipo chassi de caminhão com cabina incompleta ou sem cabina, chassi e plataforma de ônibus e micro-ônibus, da mesma forma, com destino para concessionário, encarroçador, aquela história toda, eles não estão sujeitos aos requisitos de iluminação e sinalização quanto à posição de montagem e prescrição fotométrica estabelecida nessa resolução. Nossa, Pedro, que desgraça, volta aqui comigo. Meus amigos, eu preciso, na hora que eu for colocar essa luz, eu não tenho plenamente nem o veículo todo montado. Se esse veículo está inacabado, como é que você vai colocar, por exemplo, uma luz indicadora de direção? Não dá. Então, eles não precisam obedecer aos requisitos de montagem ainda. Esses veículos que eu estou trabalhando com você. Nem a prescrição fotométrica. Pedro, o que é prescrição fotométrica? Doutor, fotometria basicamente estuda a intensidade e a coloração das luzes emitidas.
Então, esta relação não precisará ser obedecida enquanto o veículo estiver inacabado nas condições que nós vimos no parágrafo 6º. Tudo bem? Por isso que eu te falei que é um pouquinho mais chata essa resolução. Volta para mim. Perdão, volta para a tela, né? Eu trouxe aqui para você, doutor, a infração do artigo 230. Olha só. Pedro, e se eu conduzir veículo, por exemplo, com uma luz que eu não posso, um tipo de luz que eu não posso? Por exemplo, eu tenho um veículo de 1999 e eu vou lá e boto um LED, um farol xenon, por exemplo. Nesse caso, doutor, não pode, né? Nesse caso, conduzir veículo sem equipamento obrigatório ou ineficiente ou inoperante, a infração é grave, com medida de retenção. E se tiver defeito no sistema de iluminação, a infração é de natureza média. Não sei se você percebeu, eu sempre gosto de trabalhar com você, ainda no tema de resoluções, as respectivas infrações. Por quê, Pedro? Porque a resolução faz essa remessa ao CTB. Como a resolução enquadra a conduta no CTB, eu já facilito a tua vida trazendo especificamente aqui, inclusive no seu material, essa questão da infração também. Show de bola? Vem comigo agora para o quadro, porque eu quero colocar agora no quadro com você quais são os pontos que eu refuto super importantes dentro desta resolução. O primeiro ponto diz respeito, doutores, eu vou até destacar aqui em azul, com asterisco para você, a instalação e funcionamento máximo de quantos faróis que eu posso ter em um veículo. Então, olha só, em se tratando da instalação e funcionamento de faróis, quantos faróis eu posso ter na posição dianteira do meu veículo no máximo? Isso você vê muito em caminhões, tudo bem? No máximo, doutores, no máximo, 8 faróis. É isso o que a banca pode efetivamente cobrar de você. Por isso que eu falo, no máximo, 8 faróis na posição dianteira. Toma cuidado com esse aspecto. Tudo bem? A forma, a identificação e inclusive, a localização que fica, doutores, esses faróis no veículo, isso será tudo regulamentado no manual do veículo. Então, você pode até complementar falando o seguinte, ó. A identificação, o local em que vai ser colocada, por exemplo, esse sistema de iluminação, inclusive a forma de utilização, deverão estar previstas no manual do proprietário, no manual do veículo, né, que o proprietário vai ter. Ok? Além disso, é proibido. Esse eu quero colocar em tópico também diferenciado com você. Moçada, se cair da 227, eu apostaria as minhas fichas que cairia esse tópico que é o parágrafo 8º. O que ele fala? Na verdade é o parágrafo 9º, salvo engano, né, do artigo 1º. Ele vai falar o seguinte, doutores. Olha que interessante. Cuidado aqui. É proibido, é terminantemente proibido afixar películas, adesivos no sistema de iluminação. Já viu aquela galera que tem farol e quer colocar máscara, por exemplo? Quer colocar uma película fumê? Não pode, doutor. Nesse caso, olha que interessante, é proibido afixar o quê, Pedro? Afixar películas, adesivos, não é verdade? Películas, adesivos, a legislação ainda fala pinturas, né? É proibido afixar película, adesivo ou até mesmo realizar pintura sobre os sistemas de iluminação. Será que eu precisava falar isso para você? Claro que não. Só que por estar expresso na resolução, eu refuto que esse tema ele acaba sendo por si um pouquinho mais importante para nós aqui também. Ok? Então é aqui que eu vejo o que a banca pode explorar dentro dessa resolução. Doutor, essa resolução ela é chata. Eu garanto para você que nem os próprios agentes dominam plenamente essa resolução. Isso eu ouvi da própria galera que costuma trabalhar com a gente em aulas, né? Então, muita atenção em relação a esse dispositivo. Pedro, o que mais para nós acaba sendo relevante dentro da 227? Doutores, você tem que sempre se lembrar o seguinte, o artigo 2º, ele vai trabalhar com inovações tecnológicas. E estas inovações tecnológicas, elas dizem respeito a quê? Será que eu posso
Então, olha só, inovações tecnológicas. Essas inovações estão presentes no artigo 9º. Cara, isso aqui você pode ver na prática. Quer ver? Antes mesmo das DLRs, Daylight Running, que são aquelas luzes de rodagem diurna, né? Sistema de iluminação de rodagem diurna. Antes delas serem regulamentadas no Brasil, os veículos já utilizavam, notadamente os veículos importados. E aí você vai falar, Pedro, mas pode, doutor, por expressa previsão no artigo 9º não, perdão, artigo 2º, né? No artigo 2º aqui da resolução 227, sabe o que ela fala? Serão aceitas inovações tecnológicas. Serão aceitas inovações tecnológicas. Claro, aí ela condiciona. Aí a resolução fala o seguinte: desde que assegurado a segurança do trânsito. Óbvio, né? Desde que assegurado a segurança no trânsito. Desde que assegurado a segurança no trânsito. Tudo bem? Então será plenamente admitida inovações tecnológicas. Por exemplo, luzes posicionadas em locais diferentes do veículo. É plenamente possível. Desde que seja assegurado essa segurança no trânsito. Desde que não atrapalhe, por exemplo, essa condição de segurança propriamente dita. E por fim, para a gente fechar, os dispositivos luminosos, todos eles devem estar dentro dos parâmetros regulamentados pelo Inmetro. Isso eu não precisava, acho que também nem dizer para os senhores. Isso é meio óbvio. Ok? Doutores, da 227 é basicamente isto que os senhores têm que saber. Eu já me dou por vencido, estou bastante satisfeito com a 227, esses pontos que nós vimos, e agora nós vamos avançar para a resolução 242. Mas, meu Deus, Pedro, o que eu tenho que saber agora da 242? Qual resolução é essa? Meus amigos, repare, todas as resoluções de norma, circulação e conduta. Não sei se você percebeu tudo isso aqui que eu estou falando para você. Uso de luzes, você vê na norma de circulação e conduta. Uso de dispositivos de imagem. Pedro, eu não posso ter DVD no meu carro? Olha aí, ó. Quem fala que você não pode ter DVD no carro? Resolução 242, meu brother. Vê como é que ela é importante. Doutores, eu lembro, nos meus tempos áureos, 18 anos, não é verdade? Sempre você queria o quê? É o sonho de todo mundo. Cara, tem uma fase da nossa vida que a gente tem umas ideias meio retardadas. E eu, nessa época da minha vida, eu queria porque eu queria carro rebaixado, som alto e um DVDzão. Não é? Tem ou não tem? E aquele DVD que sai e vira. Tô errado? Não tô. E aí você quer botar funk, vai estar tocando as gatas aqui na frente e você se achando. Cara, não tinha porra nenhuma, não tinha nem carro naquela época. Com 18 eu fui... Cara, o primeiro carro que eu tive foi com 21 anos. 20 para 21 anos. Então, né, em um Uno. Que não tem graça fazer isso com um Uno. Beleza? Tudo bem. Vamos lá. Voltemos então aqui. Resolução 242. Resolução 242 do CONTRAN. Moçada, a resolução 242, ela também é de 2007, tá? Ela também é de 2007. Ela vai falar, olha o nome, ela não chama de DVD. A resolução chama de equipamentos geradores de imagem. Então, vamos lá. Aqui a resolução chama de equipamentos geradores de imagem. E aqui, nós não temos apenas o DVD. Tanto é, essa resolução ela também é bem curtinha. Tanto é que o artigo 1º dessa resolução, sabe o que ele trabalha? Olha que importante isso. O artigo 1º, ele afirma que é possível, é permitido o equipamento gerador de imagem cartográfica, vale dizer, um dispositivo de geoposicionamento, GPS. Então, olha só o artigo 1º. Olha que legal. O artigo 1º da resolução, ele vai afirmar categoricamente que é admitido o uso de
equipamento gerador de imagem cartográfica. Gerador de imagem cartográfica. Vulgo sistema de geoposicionamento, ou chamado também de GPS. Tanto é que o seu veículo muitas vezes já sai de fábrica com o sistema de GPS. Estou errado? Não. Então isso é plenamente admitido. Só que o artigo 1º, você tem que ler em conjunto com o artigo 2º. Pedro, por que em conjunto com o artigo 2º? Doutores, eles se complementam. O artigo 2º, ele fala o seguinte, olha só, esse equipamento gerador de imagem cartográfica, ele pode ser de fábrica ou ele pode ser utilizado como um acessório. Então eu posso, Pedro, se não vier de fábrica, eu posso eu mesmo afixar um acessório GPS? Posso. O artigo 2º afirma que sim. Então olha só, o artigo 2º vai falar o seguinte, esse equipamento gerador de imagem, que eu já vou postular para você como sendo GPS aqui, tá? Ele pode ser proveniente de fábrica, ou ele ainda pode ser utilizado como acessório. Ou seja, eu posso comprar um veículo que já tem GPS, ou ainda eu poderei comprar um GPS e afixar neste veículo. Pedro, mas como é que funciona essa história da fixação, meus amigos? Lembrando que o acessório, ele é chamado de provisório na legislação. Tudo bem? Provisório. E aí, olha que interessante. Quando a gente pega a forma de instalação desse equipamento de natureza provisória, desse verdadeiro acessório, a gente sabe, basicamente, doutores, que a gente tem isso sendo fixado em duas regiões do veículo. Painel, normalmente, é afixado em equipamentos que tem ventosa. E aí você fixa a ventosa no vidro do dianteiro, ali, né, no para-brisa, e aciona uma alavanquinha que gera pressão e você consegue fixar esse GPS. Então, olha só, a instalação poderá se dar, repare, no painel dianteiro, no painel dianteiro ou até mesmo no para-brisa. Cara, eu já vi o pessoal cobrar isso da seguinte forma. Foi em autoescola, mas tudo bem. Afirmando que o GPS ele pode ser afixado no teto. Um sistema vai no teto e o condutor fica olhando. Doutor, a resolução não fala do teto. Então, cuidado. Tá? Tem que ser para-brisa ou no painel. Então, é possível afixar GPS, doutores, sem problema algum. Quem nos garante isso é a Resolução 242 de 2007. Sem problema, superamos essa ideia da instalação desse GPS. Agora, na sequência, vem a questão do DVD, que normalmente você pega como um dispositivo que a resolução chama de dispositivo gerador de imagem com fins de entretenimento. Cara, já imaginou, você está dirigindo, você bota um clipezinho ali, não é verdade? Clipezinho do quê, Pedro? Cara, sei lá, você bota um fit dance, você bota um clipe, você bota qualquer porra. Você tá lá dirigindo e vendo a galera dançando. Porra, não pode. Tudo bem? Porra, Pedro, mas eu queria dirigir assistindo o jogo do Brasil, eu não posso? Não, filho, não pode. Tá? Então você vai afirmar que o artigo 3º da resolução, ele cita a seguinte tese. É proibido, vou até colocar em vermelho, é proibido o que, Pedro? A colocação de equipamento gerador de imagem com fins de entretenimento. É proibido afixar no veículo, é proibido equipamento gerador de imagem com fins de entretenimento. É proibido. Aí você vai dizer, Pedro, você está mentindo, sabe por quê? Eu tenho, por exemplo, uma caminhonete
Eu já andei, por exemplo, em ônibus, em primeira classe, que lá, na frente da minha cadeira, tem um painelzinho gerador de imagem. Então, você está mentindo, doutor, não é bem isso. Quer ver? Essa é a regra. E se eu estou falando de regra, é porque tem o quê? Tem uma porra de uma exceção. Vamos ver quais são elas? Olha só. Então, equipamento gerador de imagem, ele é proibido. Salvo. Salvo em quais condições, Pedro? Duas. Primeiro delas. Salvo se esse equipamento gerador de imagem tenha um sistema de comutação automática quando o veículo é ligado. Então, se o veículo estiver desligado, você pode ter o equipamento ali funcionando. Agora, quando você liga o veículo, automaticamente o equipamento gerador de imagem tem que desligar. Então, a primeira hipótese é, salvo quando você tiver um equipamento de comutação automática. Equipamento de comutação automática, ou seja, ele desliga quando liga o veículo. Isso é a primeira hipótese. E qual é a segunda? Doutor, no banco traseiro. É aquela hipótese que você tem, por exemplo, nas caminhonetas novas. Então, você tem um exemplo clássico, nesse caso, quando ele estiver com fins de entretenimento para pessoas que estão no banco traseiro. Aí pode. Aí não tem problema nenhum, Pedro? Não, doutor. Aí não tem problema nenhum. Tudo bem? Bacana? Isto é a resolução 242. Simples, não é? Fácil. Pedro, mas e se eu ainda assim quiser botar uma porra de um DVD no meu veículo? Meus amigos, transitar com equipamento proibido, você já sabe que é infração de natureza grave. Você viu comigo, mas volta comigo para a tela, olha só. Conduzir veículo com equipamento ou acessório proibido, infração grave, com retenção do veículo para regularização. Ou seja, meu bro, se você estiver transitando com um DVD, o policial rodoviário federal vai fazer você arrancar esse DVD na unha. Bacana? Então o PRF ele vai fazer você arrancar na unha, senão você não sai com o veículo dali. E assim a gente fecha mais um hallzinho voltado aí para as resoluções do CONTRAN.